Olá a todos, eu sou o Francisco, jornalista para o Absolute Legends e hoje tenho o prazer de ter comigo o Ricardo, treinador para a Liberty. Olá Ricardo, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Muito obrigado por teres aceitado fazer a entrevista. Minha Obrigado a primeira você. pergunta que eu tenho para ti é como é que entraste no mundo dos esportes? Eu entrei no mundo dos esportes, acho que como toda criança, gostando bastante de videogame, me enturmando bastante com esse primeiro passo, né, que é gostar de videogame, gostar de competição. E aos poucos eu fui conhecendo os jogos, conheci o Counter-Strike, Uhum, e de lá só foi amar competição, amar jogos e ir atrás de um sonho que virou ser do mundo de esportes, né? certo. Como é que escolheste ser treinador de Valorant? Era algo que eras bastante analítico como jogador e isso transicionou para ser treinador ou como é que surgiu essa paixão para ser treinador? Foi algo meio que natural, depois, com a minha idade, vou fazer 27 anos esse ano, então eu via que eu queria continuar no mundo de esportes, eu queria estar no meio dos jogadores, eu queria estar no meio de tudo, Sim. então foi algo meio que um movimento natural, eu estava jogando contra os melhores do Brasil, mas eu ainda assim eu queria ser um dos melhores do Brasil. Então, quando veio a oportunidade da Liberty em 2021, eu só agarrei só com todas as minhas forças e tentei fazer do melhor. Podes-me contar um bocadinho como é que foi o teu caminho no Valorant antes de entrar para a Liberty? Antes do Valorant, eu estava jogando com alguns amigos, a gente montou um time, jogamos bons campeonatos, a gente se classificou para a qualificatória do First Strike Uhum. antes de, antes de ir para a etapa na Lan House aqui no Brasil. Jogamos contra a Game Landers e a gente tirou um mapa surpreendente da Game Landers, que era aquele timaço aquele 2020 que eles estavam ganhando de tudo. Sim. A gente tirou o mapa deles e foi uma puta de uma emoção. E já no finalzinho, já era no finalzinho já de 2020 e começo de 2021 foi quando eu fui chamado. Então eu tive uma carreira de jogador no Valorant bem curta. Foram 3 meses, 4 meses ali, logo depois de agosto que eu migrei do Counter-Strike Go, que já era treinador no Counter-Strike. Uhum. Eu migrei pra cá e foi bem curto, foi um tiro rápido, vi a oportunidade da Liberty e agarrei. Não teve nem como pensar muito. Como é que funciona o teu dia a dia como treinador? Há muita gente que não sabe como é que funciona uma equipa, principalmente na função de treinador. Podes-nos descrever um bocadinho como é que é o teu dia a dia, que horas é que começam os treinos, os scrims, os VOD reviews, etc. Claro, o nosso treino aqui na Liberty ele começa às 8 horas da manhã, basicamente, todos os dias. A gente tem um treino físico com o nosso preparador físico, então a gente faz exercício físico mesmo. Depois a gente tem uma horinha ali para tomar um banho, dar uma refrescada e voltar aqui pro escritório. A partir das 10 a gente tem o nosso treino tático, em que a gente ou faz uma revisão do campeonato, ou faz uma revisão do dia anterior, ou a gente já abre algum mapa que a gente precisa dar uma melhorada em alguma coisa e conversa com os jogadores para apresentar esse primeiro tático do dia. Então são 2 horinhas de tático que a gente faz das 10 até o meio-dia. Do meio-dia até as 2 a gente tem uma hora de almoço e uma hora de pausa, que é para eles terem um tempo para poder dar uma relaxada e também fazer o individual deles. O individual deles consiste em jogar Deathmatch, jogar Iron Lab, qualquer outra coisa que eles forem jogar, para dar uma aquecida também e tal. E aí a gente entra para mais um tático e depois a gente faz os blocos de screen com revisão. O nosso trabalho, meu e o do Hiromi, basicamente a gente monta todo o tático do time com a ajuda do nosso capitão, o Xion. Uhum. A gente dita como que a gente quer que o time jogue, o que a gente vê o que a gente está errando, onde são os erros, a gente tenta corrigir erros individuais dos players, né? Então, grande parte do nosso trabalho consiste em correção de erros, porque é onde a gente quer construir a nossa base. A gente quer um time aqui na Liberty que seja extremamente forte dentro do básico, então a gente acredita que a base está nessa correção de erros. E aí depois são algumas coisas pontuais, então precisa de uma tática nova em algum mapa, a gente analisa como é que está sendo jogado o meta daquele mapa, a gente analisa pequenas coisinhas, como por exemplo, para que serve a Killjoy naquele mapa, para que serve o Cypher ou algum outro agente, e
vai construindo em volta dessas coisas mais importantes pra gente, que é o básico, tudo que precisa, o tático, um novo mapa do zero, como por exemplo, esse ano a gente começou a treinar basicamente do zero a Fracture, porque a gente não treinou a Fracture em 2021, então a gente teve que construir do zero a nossa Fracture, então tudo passa pelo nosso trabalho, essa construção inteira do mapa, do básico do jogo e corrigir os erros. E como é que te preparas para diferentes adversários? O Hiromi deve-te ajudar, certo? Mas como é que é a preparação para equipas que são mais. Jogam mais à volta dos fundamentos e tudo mais, e equipas que se adaptam mais na hora e no momento? A gente se prepara para os adversários todos da mesma forma. Uhum. A gente prepara um antitático, a gente estuda os adversários, então fazemos toda uma análise de como é o jogo deles, como eles jogam, como eles impõem ritmo, o que eles gostam de fazer no mapa, o que eles não gostam, se eles gostam de pegar o ponto de ult ou não. A gente tem essa análise um pouco mais bem ampla do time deles. E no dia de jogo, quando a gente chega no dia de jogo quase 5 horas antes do jogo para a gente poder terminar essa análise, né? Então a gente deixa ela semi-pronta. Quando a gente chega 5 horas antes, a gente termina, a gente finaliza, focando em como é que o time ele responde às nossas atitudes. Então, se é um time que é muito responsivo, que ele responde tudo que a gente faz, a gente, beleza, ó, guys, vamos pensar dessa forma aqui, vamos agir dessa maneira para tentar fazer com que eles caiam num fake de uma maneira mais fácil ou com que a resposta deles a gente esteja marcando a resposta deles e pegue uma kill de uma maneira mais fácil. Então a gente se prepara da mesma forma, a única maneira que a gente troca é no finalzinho ali para dar um toque ou outro para eles. A gente pensa em como a gente tem agora jogando VCT, a gente tem a semana para pensar no adversário, né? Então, por exemplo, semana passada a gente pensou em como jogar contra a Loud. Basicamente todos os treinos foram, pô, isso aqui contra a Loud vai dar certo, isso aqui contra a Loud vai dar errado, vamos tentar não fazer, vamos tentar fazer. E dessa maneira que a gente faz o nosso dia a dia quando a gente tem a informação do adversário. Ok. Como é que é trabalhar com um grupo de jogadores tão talentosos? A gente deu muita sorte, para falar a verdade, porque são pessoas muito boas. Não só dentro do jogo, fora do jogo, então aceitam críticas, aceitam comentários, se ajudam bastante, tentam não trazer problemas de fora para dentro do jogo, então é uma equipe muito fácil de lidar e o talento deles ajuda muito mais, porque já que eles são extremamente talentosos, a gente só precisa lapidar, todo diamante precisa de uma lapidagem, então a gente só faz ali o trabalho por fora, dá um brilhozinho, e o resto eles mantêm, eles seguem reto. E o que é que cada um dos jogadores da Liberty traz de único para a equipa e que é fundamental para a Liberty conseguir alcançar sucesso a longo prazo? Cara, eu vou falar de que individual de cada um, porque eu acho muito importante, mas a gente tem o Liazzi, que é o ritmo da equipe, né? Quando ele Uhum. tá no dia dele, ele mata tudo, ele vai pra cima, ele puxa muito ritmo, ele puxa jogada, é super diferencial, é um garoto que a gente pode colocar pra jogar em qualquer função que ele vai desempenhar super bem. Então, ele é uma das nossas bases. A gente tem o Xion, que é um exemplo de profissional de longe. É o cara que a gente olha pro lado, a gente tem a segurança que ele tá ali porque ele tá fazendo o trabalho dele, então é muito importante. Ele não desiste nunca, não tem round perdido pro cara. Pô, a gente viu várias situações em que o round parecia super perdido e ele virou o round, seja com uma call ou seja matando os cinco que precisasse, ele é extremamente esse cara. A gente tem a calmaria do Krain, é um cara super calmo, super tranquilo, que faz clutches incríveis quando precisa. É um dos melhores sovas do Brasil, então, dentro de um time tão flex, a gente ter um dos caras que é muito bom de sova impacta super diferente. A gente vai pro Missing, que também é muito calmo, mas a calmaria dele às vezes até irrita a gente. Mas é super calmo, mas é um cara super de grupo, um cara que bota todo mundo pra cima, é confiável demais, então se a gente precisa de alguma coisa dele, a gente sabe que ele vai fazer. Se a gente quiser mudar ele de função hoje para jogar com uma função que ele nunca fez, ele vai estudar, ele vai se desempenhar, assiste muita VOD, ele vai atrás das coisas, super gratificante ter ele como jogador. E agora o Glyn, que é o mais novo, que chegou agora, ele trouxe pro time o que o Plets tinha, né? O Plets, ele era uma pessoa muito de grupo, assim, ele fazia gracinha, todo mundo dava risada e tal, ele puxava o bom astral pro time. E o Glyn, ele veio, a gente não esperava muito isso dele, porque a gente não conhecia essa parte Sim. dele.
Mas quando a gente conheceu ele, meu, ele combinou perfeito com o que a gente gostava muito do Plets, que era essa parte de grupo. O cara era super pra cima, e o Glyn também é super pra cima. Ele aceita tudo que a gente fala pra ele, então se a gente tá pedindo pra ele jogar de Jet, ele vai jogar de Jet. Se a gente tá pedindo pra ele jogar de Astra, ele vai jogar, de Homem, ele vai jogar. Ele é super proativo e é bem legal por causa disso. Ricardo, desde que chegaste à Liberty, o roster sofreu duas alterações, certo? E tal como tu disseste, tens um roster bastante flexível. Achas que este é o melhor roster que a Liberty teve até o momento? Acredito que sim, por conta do jeito que a gente pensa, o jeito que a gente gosta de impor o nosso ritmo de jogo. Então acredito que sim. A gente precisa só lapidar alguns conceitos básicos, mas o jogo contra a Loud mostrou que esse time aqui pode chegar em qualquer lugar, só basta mais treino e mais preparo. Ok. Porquê a escolha do Glyn para completar o roster? O que é que o Glyn mostrou nos tryouts e fora também do jogo, que é um aspecto bastante importante, como tu falaste, que convenceu-te a ti, ao resto do staff e aos jogadores que ele era a escolha certa para completar este roster da Liberty? O Glyn, ele ganhou a gente na nossa primeira reunião com ele, pra falar bem a verdade. A gente teve reunião com muitos jogadores, inclusive jogadores que estão agora na Loud, jogadores que estão em outros Uhum. timaços. A gente teve muita reunião. Mas quando a gente teve a reunião com o Glyn, a gente percebeu que era exatamente o que a gente buscava, alguém que tivesse a vontade de vencer. A gente precisava de alguém com muita vontade de vencer para passar isso para todo mundo e trazer esse espírito pra gente de volta. Porque querendo ou não, já é um ano inteiro que a gente tá competindo junto, né? Os quatro, mais eu e o Hiromi. Então a gente precisava de alguém com gás novo, um gás totalmente renovado, para trazer esse gás pro time e impactar diretamente pra gente. E aí, nos dias que foram passando, a gente foi conversando mais vezes com o Glyn, foi vendo como é que ele era dentro do jogo, e a gente foi percebendo essa proatividade dele, essa vontade dele de querer ser campeão, de querer. De uma pessoa que ele sofreu bastante na vida, né? A história de vida dele é muito interessante. Então, ele sabe quanto que é difícil as coisas, ele sabe quanto que do nada tudo pode se perder, e a gente precisava de alguém que soubesse disso tudo para dar o gás que precisava pro time. Certo. Eh, Antes do split, equipas como a Vivo Kid, a Fúria, a própria Loud, vinham muito hypadas para o split, certo? E vinham com muitas expectativas, enquanto que outras equipas como vocês não eram tão faladas. Achas que vocês foram subestimados pelos fãs, analistas e pelo público em geral? Sentes dessa forma? Eu acho que eles basicamente viram o que a gente mostrou pra eles no Masters Berlim, Uhum. que foi um time apático, um time bem pra baixo, e como a gente manteve os quatro e só trouxe o Glyn, eles talvez não estivessem com tanta fé de que essa mudança traria um hype de novo pro time e tudo. Mas eu acho que subestimaram o quão bons nós somos no que a gente faz. A gente sempre esteve entre os quatro. No ano passado, a partir de março, abril ali, a gente sempre esteve entre os quatro. Então, acho que subestimaram o que a gente faz. Não subestimaram a gente, porque a nossa apresentação em Berlim foi muito abaixo do que a gente queria, mas subestimaram um pouco o que a gente faz e o quanto que a gente podia chegar forte pro restante pra esse ano de 2022, na realidade. Achas que essa exibição mais abaixo que vocês tiveram no Masters Berlim vos ajudou em termos de ganhar experiência internacional e tudo mais para este ano também? Sem dúvidas, foi o que precisou para a gente ganhar experiência. Foi uma ótima experiência, para falar a verdade, tanto experiência internacional quanto uma experiência de jogar em LAN, porque é um diferencial gigantesco. Então, foi super, pra gente foi super óbvio que a gente queria um resultado totalmente diferente, mas dentro do que a gente teve, foi ótimo a gente ter essa experiência e com toda certeza, se a gente conseguir uma vaga novamente, essa experiência já vai ajudar bastante para a gente desempenhar ainda melhor. Neste momento vocês estão em terceiro lugar do grupo A, certo? Dos Challengers. Apesar de terem perdido com a Loud, como já disseste, tiveram uma série bastante equilibrada e que podia ter caído para vocês. Achas que o facto de vocês terem mostrado uma exibição tão boa e tão consistente contra a Loud, uh, ficas confiante com o futuro? Achas que vocês vão conseguir atingir os playoffs e até fazerem uma boa campanha para os playoffs? O nosso objetivo é alcançar os playoffs. A gente tem alguns objetivos traçados e o primeiro deles é alcançar os playoffs. Para a gente conseguir alcançar os outros objetivos, a gente tem que estar entre os três. Então, a gente está levando todo o jogo como uma final. A Uhum. gente não gosta de pensar em adversário. Fomos jogar contra a Vikings, a gente jogou do mesmo jeito como se a gente estivesse jogando contra o campeão mundial. Seriedade sempre, trabalhando bastante, buscando
respeitar os adversários, porque qualquer deslize são times de alto nível, então eles vão aproveitar. Certo. Então a gente estava respeitando sempre, tentando buscar cada vez mais essa seriedade. Então a gente quer sim o terceiro lugar, o terceiro ou segundo lugar, né? Agora acreditando que a Loud vai continuar com essas vitórias aí, talvez não dê pra gente buscar o primeiro. Se der, a gente vai tentar de qualquer jeito. Vamos fazer os nossos 2 jogos aí para ir atrás da vitória nos 2 jogos. Mas o objetivo é estar entre os três, é tentar de tudo ali, dar o nosso melhor para conseguir essas vitórias aí nos próximos jogos. Como é que achas que vocês se comparam em termos de estilo de jogo com as equipas do Grupo A, mas também com as outras equipas do Challengers do Brasil? Eu acho que o nosso estilo de jogo ele ainda é um pouco mais único. A gente tem os 3 iniciadores, a gente tem outras composições muito bacanas. A facilidade que a gente tem de ter jogadores flex ajuda muito nisso. Uhum, Então, nosso estilo de jogo ainda é um pouco. A gente pode ser um pouco mais imprevisível do que os outros. Hoje eu acho que o cenário brasileiro ele tá um pouco mais próximo do cenário gringo, do cenário da Europa, do cenário dos Estados Unidos e das outras regiões também que são muito fortes. Então a gente tem um estilo de jogo muito parecido com os deles. Falta algumas coisas básicas para melhorar, né, do cenário uhum. brasileiro, alguns fundamentos, mas que a gente tem um estilo de jogo, se você for ver, tirar os nomes ali de um joguinho ali e perguntar, pô, de qual equipe que é, ninguém vai saber responder se é do Brasil, se é da Europa, porque a gente tem essa cultura de olhar lá fora e trazer para cá. Sim. Então, o estilo de jogo é o mesmo, a gente fica um pouco mais atrasado, e eu acho que essa é a diferença da Liberty. A gente se permite criar. A gente Uhum. se permite ter uma coisa diferente que é muito forte e que funciona aqui. Certo. Eh, Falaste que não tinhas nenhuma equipa em específico que gostavas de jogar contra, certo? Jogavas contra todos os adversários da mesma forma, com seriedade, mas é alguma equipa que queres jogar mesmo contra, se calhar um rematch contra a Loud nos playoffs ou outra equipa? Eu gosto muito de jogar contra a Loud. Eu acho que se for pra ter um rematch contra eles, que seja na final, pra fazer uma grande final aí, uma MD5 bem legal. E eu também quero muito enfrentar a Sharks pra ver como é que eles estão jogando em campeonato. Eu tenho muita curiosidade. Eu treinei contra os 2 portugueses que vieram pra cá. Eles deram muito trabalho pra gente aí fora, então eu tenho muita curiosidade de ver como é que eles estão aqui no Brasil com os monstros que já eram da Sharks, né? O GabX e o Prozin e agora o FRZ. Então quero ver se como é que ficou esse combo aí, porque eu tenho muita curiosidade também. Então seria Loud e Sharks. Tu falaste que vocês se preparam para dois tipos de equipas da mesma forma, certo? Mas há algum tipo de equipa que seja mais difícil de enfrentar? É mais difícil enfrentar uma equipa estruturada ou uma equipa que se adapta no momento? Qual é a tua opinião? Eu acho que é muito mais difícil se preparar para uma equipe que se adapta no momento, porque você tem que prever o que vai acontecer e é quase impossível você ter essa previsão. Uma equipe muito estruturada, você acaba tendo alguns vícios dessa equipe, então fica um pouco mais fácil de se preparar. Não é fácil jogar contra, mas se Certo. preparar é um pouco mais fácil. Tocaste há pouco que o cenário brasileiro está próximo dos cenários gringos, certo? Do cenário europeu e do cenário da América do Norte. Existe muito a estigma aqui na Europa e nos Estados Unidos que o cenário brasileiro está um bocado atrás dos outros cenários, certo? E as equipas brasileiras não são tão boas como as equipas internacionais. Concordas com isso ou achas que isso é algo que tem vindo a ser criado por causa do Brasil não ter tido umas campanhas internacionais tão boas como o esperado? Eu acho que a gente tá sim atrás, sem dúvidas, porque perdemos os jogos que eram para ser ganhos, Uhum. mas temos como mostrar que é muito mais do que a gente mostrou lá fora. A Vikings quase fez isso, quase ganhando da Gambit, que foi Ok. campeã de Masters Berlim. A Vivo Cage também, se não tivesse o bug da câmera, talvez a gente teria ganho e talvez seria a Vivo Cage na final contra a Gambit, no lugar da Ascend. Tudo poderia ter acontecido, a gente não sabe, mas Uhum. o se fica ali, né? O se Claro. existe. Então a gente tá atrás sim, mas é bem pouco. É um passinho ali que pode ser que a gente ganhe de 13-0, como pode ser que esse passo que a gente tá atrás faça a gente perder de 13-0. Então é um tudo ou nada. O que é que achas que se pode fazer para o cenário brasileiro conseguir apanhar e até ficar à frente dos cenários internacionais, na tua opinião? Eu acho que os times têm que levar um pouco mais a sério o básico, a criação de estratégias. Sair um pouco de, pô, eu vi a Gambit fazendo lá fora, vou copiar pra cá porque deve ser bom.
Uhum. tem que ser uma coisa que encaixe pro seu time. Então, aqui na Liberty a gente tem esse pensamento, mas não basta só a Liberty pensar assim, porque às vezes o outro time tem 5 minutos que tá amassando, por exemplo, a Vivo Cage, e é legal ver se eles começarem a pensar de uma forma diferente. Eu gosto muito dos 5 jogadores de lá e do coach do CoI. Então eu sei que eles devem estar fazendo um ótimo trabalho, mas ainda assim eu quero ver alguma coisa fora da caixinha, para que a gente dê esse passo a mais. Então eu acho que falta um pouquinho disso das equipes. E falta também da gente olhar para o básico como a coisa mais importante. Falar que o básico precisa estar 100%. A gente não pode perder tantos rounds 2x1, um 5x2. Esses rounds mais básicos, assim, a gente não pode perder. Não pode ter trade kill. A gente não pode morrer sem ter uma trade kill. Então, tudo isso é muito importante. É o básico do jogo. E ele precisa estar 100% aqui no Brasil para que a gente possa alcançar de uma forma mais fácil os times lá de fora. Falaste há pouco que a Vivo Kid teve quase a passar o grupo do Champions, certo? Tivemos várias equipas brasileiras quase a passar grupos, seja nos Champions, seja nos outros dois Masters. Eh, Achas que este é o ano em que vamos conseguir ver uma equipa brasileira ou até várias a terem boas campanhas internacionais, seja nos Masters como nos Champions? A gente espera isso. Acho que aquele gostinho de quase que ficou com a Vikings e com a Vivo Cage, até mesmo com a Fúria, que foi muito bem contra a Sentinels, deixou um gostinho ali que a gente quer sentir, a gente vai atrás de sentir esse gostinho. Então, espero que logo mais daqui a pouquinho aí, no próximo Masters que tiver, a gente já veja uma equipe brasileira, talvez repetindo o que a Cru fez, talvez indo até a semifinal, uma final ali, para jogar de igual para igual contra os times e quem sabe aí trazer o primeiro título. Falaste há pouco que tem muitas equipas brasileiras que veem jogos das equipas internacionais como a Gambit, Fnatic, etc. e que tiram algumas execuções ou competições. Eh, Achas que isso é benéfico e até que ponto? E é algo que vocês fazem? Veem os jogos lá de fora e tentam tirar algo que se adapte para o vosso jogo? Eu acho que é benéfico porque é mais fácil. Então, não é benéfico, é mais fácil, Certo. porque você vê algo que já dá certo, então você só traz pra cá, então nem sempre pode ser benéfico. Você precisa criar coisas que se adaptem aos 5 jogadores que você tem. O estilo de jogo que a Gambit criou foi por ter jogadores muito bons no que eles fazem. Você não vai ter o mesmo jogador, você não vai ter um Nets no seu time para fazer o que ele faz ali, o conhecimento que ele tem de Viper, o conhecimento que ele tem de Cypher, você não vai ter o Nets ali para fazer tudo isso. Então você precisa olhar para o jogo da Gambit, da Ascend, de todos os times lá de fora e falar, pô, eles jogam muito bem assim, boa ideia, vou adaptar para o meu time aqui de uma forma diferente. Entender quais são os gaps dessas composições lá de fora e fazer com que a gente tire o 100% aqui no Brasil. Quais são os principais objetivos da Liberty para 2022? Há pouco falaste que chegar aos playoffs do primeiro Challengers Brasil era o principal objetivo agora, mas olhando para o ano todo, quais são os principais objetivos? A gente tem essa listinha aí de objetivos, que é primeiro alcançar os playoffs, depois ser campeão aqui do Brasil. A gente tem o próximo objetivo, que é chegar lá fora e sair da fase de grupos. E acho que o último objetivo é ser campeão de um Masters, é ser campeão do Champions. A gente tem isso na nossa cabeça que a gente pode, a gente consegue, só tem que treinar bastante. Então, os objetivos podem ser, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas são objetivos muito irreais. Só que pra gente são só objetivos de trabalho. A gente tem que chegar lá trabalhando bastante. E se a gente fizer tudo certo, vai dar certo. A gente só tem que tentar mesmo e tentar bastante. Tens alguma coisa que queiras dizer para os teus fãs ou para o cenário brasileiro, até alguma mensagem? Queria agradecer todo mundo pela torcida de sempre. A torcida da Liberty do Brasil é bem forte, é bem insana receber o carinho, a gratidão que tem por a gente estar fazendo o nosso trabalho aqui. Então, agradecer de coração. E é para todo mundo que é fã do Valorant brasileiro acreditar que a gente vai desempenhar melhor, que os times aqui estão treinando bastante, estão trazendo coisas novas. E esperem ver muito mais do Brasil por aí fora. Ricardo, muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Desejo-te boa sorte no resto dos jogos e espero que no futuro possamos falar outra vez. Muito obrigado. Muito obrigado a você e até mais.